Então, resgatar isso. Agora, vejam, tem uma coisa pela qual eu tenho um imenso carinho, além de todas essas duas coisas, que são Diksha, com sadhana, e Puja, e os rituais. A terceira coisa, que eu tenho um grande sentimento de missão, é exatamente com os samskaras, os sacramentos. Nós precisamos resgatar toda a tecnologia da Shuddha Dharma Mandalam para os sacramentos. Sri Janardana, num dos seus escritos, faz um apelo às mães, às mulheres. Atrevamo-nos, já que somos humanos. Não sei se vocês já leram isso. Atrevamo-nos, já que somos humanos. Sri Janardana escreveu com o pita dele bem assim definido. Ele escreveu claramente sobre a importância dos samskaras, os sacramentos. São basicamente 3 sacramentos, vocês veem ali. O Panayana. O Panayana significa aquisição do conhecimento. Depois vem Vivaha, o casamento, o matrimônio. E depois vem Marana, que é morte, não pós-mortem. De fato, as cerimônias feitas relacionadas com a morte. O Panayana, passa o próximo, por favor. O Panayana tem todas essas subdivisões. Ou seja, qual é a ideia? Vocês sabem, na Terra existem 2 forças que prevalecem como em qualquer lugar do universo. O Dharma e o Adharma. O Dharma é aquilo que nos impulsiona a buscar o auto-sacrifício do ego em prol do todo, em prol do Atma, em prol do ser. A emulação do ego é o Mahayagna, o grande sacrifício. Sacrificar o ego, o eu individual, ao eu supremo. Fazer a vontade dele através de mim. E aí a gente emula o ego. Por isso o Mahayagna é a cerimônia para isso. Enquanto as pessoas estiverem indo por esse caminho, o mundo fica harmonioso, as pessoas têm saúde, a natureza nos protege, cuida de nós. Mas existe um outro caminho, onde as pessoas acreditam que o caminho é o contrário disso. Por que emular e sacrificar o ego em prol do absoluto, em prol da vontade divina? Não. O universo é um conjunto de seres onde prevalecem os melhores, os mais aptos, os mais capazes, os mais poderosos, que se dane o resto. O resto existe para servir quem tem poder, quem tem força, quem tem dinheiro, quem tem inteligência, quem tem algum dom. O resto que se dane, que se importa, que me importa. Porque é assim, eles dizem, na natureza os mais fortes comem os mais fracos. Vivem da vida deles, dominam. Quando esse tipo de visão, de fortalecer o ego e individuar a pessoa cada vez mais em detrimento da unidade, quando isso prevalece o Adharma. E aí a natureza deixa de nos proteger, deixa de cuidar de nós e começa a provocar atrito, conflito. E o conflito é o que você vê hoje, por exemplo. Não é? Onde a situação vai ficando difícil de viver, ecologicamente difícil, sustentar a nossa existência nesse planeta, as doenças aumentam, os problemas aumentam, as soluções ficam mais difíceis, porque está havendo um atrito entre nós e a natureza. Há um texto, muitos de vocês sabem, do Ayurveda, quando Charaksamhita define o que é saúde mental. Ele diz: saúde mental é um estado de harmonia entre a pessoa e o meio, e a natureza, harmonia. Sri Krishna dá 9 definições de yoga no Bhagavad Gita. E a mais importante de todas é Yogam Samatvam. Yoga é harmonia. Buscar essa harmonia, buscar o Dharma, a ordem cósmica. Só que no mundo, como há uma luta entre o Dharma e o Adharma,
vai prevalecendo o vício, a dominação do desequilíbrio e as doenças e conflitos aumentam. Quando isso acontece, quem é responsável por manter o Dharma no mundo? Narayana e a hierarquia. Narayana e a hierarquia. Os grandes seres, eles são os responsáveis. Então vão enviando siddhas, vão inspirando pessoas, e o próprio Narayana periodicamente nasce como avatar, toda vez que há um desequilíbrio forte de predomínio do Adharma. Aí Sri Janardana discute nesse comentário dele o que é que está acontecendo no mundo atual. Vê, o sistema político, a sociedade, os sistemas de convívio social fazem prevalecer o Adharma, de modo geral, a competição, a luta, a superação pelo mais forte, pelo mais capaz. Isso alimenta o Adharma, alimenta as forças negras. Então, o próprio Sri Janardana comenta, isso vindo dos mestres, inspirado pelos mestres, que quando só isso não é suficiente, a cultura, inspirar o Adharma, essas forças negativas, essas forças de tamas, essas forças da inércia e da obscuridade começam a contaminar as sementes. Vocês querem me ouvir aqui, por favor? Começam a contaminar as sementes, as bídias. Quais bídias? O óvulo e o espermatozoide, que vão formar os embriões, que vão formar as pessoas. Esses corpos formados dessa maneira, vai havendo possibilidade da alma expressar mais seus condicionamentos negativos do que seus condicionamentos positivos. A alma. É mais fácil ela expressar a sua negatividade do que os seus talentos. Uma humanidade construída dessa maneira se autodestrói. Então as coisas sendo colocadas nas sementes. Qual é o antídoto para isso? Colocar Shakti nas sementes. De que forma? Com os samskaras, o Garbha Samskara. Um casal resolve ter filhos. Esse é um momento crucial. Esse é o serviço que a Shuddha Dharma Mandalam também presta ao mundo. Aí também nesse nível, oferecer meios para que o casal se prepare com os mantras, as práticas e o próprio Ayurveda com suas práticas purificatórias, mas depois disso, os mantras, as práticas espirituais que tonificam as sementes. Depois, quando elas se encontram, aí vem o Garbhadana, que são 3 samskaras ou cerimônias que se fazem no período pré-natal. Isso está nos textos da Shuddha Dharma. Volume 2 do Sanatana Dharma Dipika, capítulo 4, e um livrinho que Sri Janardana publicou separado, chamado Samskaras. Mais uma vez eu estou dizendo, eu não estou importando nada da cultura védica tradicional simplesmente, só que para entender como se fazer aquilo lá, é preciso conhecer isso da cultura védica. Por isso é que nós fomos capazes de montar essas coisas, porque a estrutura é a mesma. Só que agora usando os termos, os termos da Shuddha Dharma Mandalam, por condicionamento Ayurveda, né? Os termos da Shuddha Dharma Mandalam, para isso é que está nas nossas práticas. E nós temos feito isso. Quantos casais aqui, no Brasil e alguns fora, já se prepararam dessa maneira? Quantos filhos já nasceram assim? O próprio Mário Lúcio, que está aí com seus 2 filhinhos, minha neta. Quantas pessoas foram preparadas? Tem várias pessoas aqui. O seu filho está aí? A Adriana também preparou, fez tudo dessa maneira? Ou seja, vários. Então, a aplicação disso. Depois, quando nasce Janana, depois, quando come a primeira comida sólida, Anaprashana, ou seja, sacralizar a vida. E nós já fizemos aqui várias dessas cerimônias com as crianças. É uma coisa linda. E é completamente dentro das práticas e mantras da Shuddha Dharma. O próprio Bhagavan Mitradeva passou pelo Anaprashana. Ele mesmo recebeu o Anaprashana dos Siddhas. Conta nesses livrinhos da história dele. Depois, aí vem, como é a aquisição de... A ideia é a aquisição de conhecimento
preparar essa alma e esse corpo para Diksha e Sadhana. Futuro, porque essa é a meta. Nós não nascemos aqui para outra coisa, senão para realizar nossa real natureza. Então, Prakrita Upanayana, nós já fizemos também essa cerimônia aqui, Prakrita é matéria, então as crianças vêm aqui, fazem a cerimônia, aí fala nos livros da Sura Dharma, enche de arroz o chão, as crianças começam a escrever o alfabeto, porque é quando elas vão começar a aprender o alfabeto. Sacralizar o ato de aprender, de estudar. Depois, Atma Upanayana, quando aprende o Gayatri, aí é o Upanayana. As pessoas recebem esse cordão, aquele cordão que passa aqui assim, é o Upanayana, e começa a estudar os textos, aprender os Gayatris, aprender as práticas, aprender a cantar os mantras, além de entrar na escola, geralmente isso é com 7 ou 8 anos. Esse chamado Atma Upanayana na Sura Dharma, na Índia é frequente isso chamado Upanayana. Depois vem o Brahma Upanayana. O Brahma Upanayana é propriamente a cerimônia de iniciação. É mais um passo para a busca do sadhana, é receber Diksha, a iniciação propriamente. Pela graça dos Siddhas. Eles é que concedem a iniciação, não há outra forma, senão por eles. Então, essa é a primeira parte, o Upanayana. Isso tudo também está pronto, disponível, praticável. Nós precisamos prestar, estamos prestando e precisamos prestar mais. Também esse serviço à sociedade. Construir uma sociedade melhor. Nós acreditamos que não só ensinando verbalmente as coisas, mas purificando as sementes, aumentando o Ojas, aumentando o Prana, aumentando o Tejas. Não é? Há um verso em sânscrito nos livros da Sura Dharma, no volume, que fala que isso é realmente o aumento do Tejas dentro da pessoa. E o próximo, por favor. Depois aí vem outros ainda relacionados com pré-natal, Garba, Pumsavam, Samantayana. Bom, aí são várias práticas que vêm progressivamente durante a vida da criança. Próximo. Aí vem o Prakrita é Akshara Abhyasa, Dharma Abhyasa, Artha Abhyasa. Está tudo descrito lá, e está tudo descrito nessas práticas. São vários aspectos diferentes dela. Próximo. Depois vem a cerimônia do matrimônio, o Vivaha, que é tão importante. Nós já fizemos vários Vivahas desses de acordo com exatamente a prescrição da Shuddha Dharma Mandalam. Inclusive, por exemplo, das minhas filhas, nós fizemos aqui. Aí, quando foi adotar a parte, que aí não está nos textos da Shuddha Dharma, porque os mestres já tiraram aquilo que não se aplica mais hoje em dia. Então, como nós fizemos junto com alguns indianos, amigos nossos que estavam aqui, eles foram me ajudando na prática. Aí tem uma hora que a gente oferece a filha, durante a cerimônia, para a família do noivo. E fala, agora você pertence a essa outra família, não pertence mais à minha família, vá minha filha, vá agora com essa outra família. Isso a Shuddha Dharma tirou da cerimônia, e eu tirei da nossa. Então, quando os indianos estavam aqui, eles estavam acompanhando e participando, e eu fazendo a cerimônia. Aí quando chegou nessa parte, eu pulei e já fui para a próxima, eles com o livrinho deles na mão, acompanhando a deles. E eles depois me perguntaram, mas por que você não fez? Eu vou dar minhas filhas para alguém. Não, eles é que venham para cá. Não é? Quer dizer, não é que você doa suas filhas e aí, na Índia, existe isso. Isso é a Dharma. Isso é a Dharma. Você, num casamento, oferece sua filha à família do noivo e depois para você ir visitar sua filha, você tem que pedir permissão para a família. É deles. Até o nome, primeiro nome, muda. Isso pode ser Dharma? Isso não é Dharma. A menina sofre pelo isolamento da própria família. Eles são muito família. Intensificam a ideia da família. Mas são coisas que não tem mais. Aí os mestres tiraram isso. Então o que tem nas práticas é o que é Sanatana. E eles fizeram isso para nós. Por nós. Próximo.
E deixou de ser aquele sacrifício que um sujeito da Índia que tem 3 filhas, mulheres, ele passa a vida para fazer isso. Porque ele tem que pagar a dote das 3 e tem que fazer cerimônia de casamento. Vocês sabem que a cerimônia mais íntima na Índia tem 500 pessoas, 700 pessoas, 1000 pessoas. No casamento não tem menos do que umas 3.000. Você tem que alimentar todo mundo uma semana. Dá presente para todo mundo. E tem 3 filhas ainda. Você ainda tem que dar dote. Ainda vai ficar sem as filhas. Por isso é que lá era aquele horror você ter filha. Quer dizer, isso não é dármico. Isso já passou pelo crivo do discernimento dos mestres para chegar nas nossas práticas. E depois, Marana, que são os pós-mortos, são 11 dias de práticas após a morte da pessoa. E aí isso é classificado em vários grupos de acordo com o tipo de vida que a pessoa teve. Então, por exemplo, para o Antônio, então, nosso amigo, nós fizemos aqui, esses dias, fizemos aqui mesmo, assim que ele faleceu, esses 11 dias de práticas da cerimônia do Marana, específico da Suddha-dharma. A gente pode dizer que o Antônio foi como meu irmão espiritual. Um amigo muito próximo. E a única cerimônia mais completa de Marana que nós fizemos foi para ele. Bom, aí para finalizar, então, há um trabalho para se fazer com a literatura da Suddha-dharma original. Esse trabalho de digitalizar todos esses textos, para que eles permaneçam, ter acesso a todos. Os mestres publicaram isso. A única coisa, a recomendação de que, por exemplo, esses mais internos que contam e explicam mais detalhes das práticas, eles não precisam ser publicados para ser vendido em livraria, porque não tem sentido. Ele se chama Anusthana Chandrika, ou seja, o livro de práticas para o aspirante. É o manual do aspirante. Não é um livro público para ser lido por todos, porque não tem sentido e nem necessidade. Algumas partes e princípios, sim. E depois traduzir, mas não só traduzir, como também fazer a transliteração. Por exemplo, nós tivemos agora com um grande professor na Índia, em Pune, que se dispôs a fazer esse trabalho para nós. Ele fez a tradução de 1000 versos do volume 2 do Sanatana para o inglês, assim, fluente. Ele lia em sânscrito e ditava em inglês para a mulher dele, 1000 versos, e ela copiava, escrevia. Aí depois eu pedi para ele, eu estava já com isso na mão pronto, o manuscrito, mas eu pedi para ele transliterar aquilo que fosse a parte dos mantras, para que a gente pudesse fazer a entoação correta dos mantras. Não só traduzir, mas colocar em caracteres romanos, com aqueles sinais todos, para quem não lê diretamente no sânscrito, os mantras, para que possa ser acessível para os demais. E ele está completando esse trabalho agora e vai nos entregar. E é uma pessoa tão extraordinária, ele tem 86 anos, é um erudito, um professor, não cobrou um centavo. Como é tradição, a gente faz uma doação, mas não cobrou. Eu fiz uma doação, mas são pessoas assim extraordinárias. E ele ficou encantado com aquilo. Ele conhece toda a literatura védica. Ficou encantado com os nossos textos. Mas ele achou que era um sânscrito fácil. Então, graças a Deus que é um sânscrito fácil para ele. Então esse é um trabalho que nós todos temos que fazer, cada um de uma certa forma, o próximo. Bom, e a nossa doutrina, que é aquilo que eu disse para vocês, que é uma síntese de todos os sistemas, próximo.
E aí vocês têm uma panorâmica geral dessa literatura védica tão ampla e onde a Shuddha Dharma Mandalam se insere nisso como uma essência. Shuddha Dharma Mandalam é a síntese, a grande síntese de tudo isso. Aquilo que é eterno em todos esses sistemas está na doutrina da Shuddha Dharma Mandalam, no Shuddha Siddhanta. Aí vocês veem os Vedas. Nossa prática envolve mais o Atharva Veda, o último dos Vedas. Por isso aqui nós fazemos Bhadram Karnebhi Shrunuyam Deva Bhadram Pashyema, porque isso é o verso introdutório do Atharva Veda. E aí só que vê como é que os mestres são sábios. Eles pegaram esses 8 versos do Atharva Veda, que são introdutórios, e acrescentaram Om Aim. Não consta isso nos Vedas. Por que eles colocaram Om Aim? Porque eles disseram, Narayana disse no começo do Kali Yuga, a sabedoria e só a sabedoria eleva o homem, enquanto a ignorância o degrada. Isso é o que vai caracterizar a estratificação social no Kali Yuga. Isso foi a frase de Narayana. Não o nascimento, não a casta, mas a sabedoria é o que vai diferenciar. E então, mestres, nós devemos acrescentar os Bija Mantras Om Aim, para que aumente a sabedoria no Kali Yuga, porque a Aim é o Bija Mantra da Jnana Shakti, do poder do conhecimento. Entende? Então os mestres acrescentaram isso, e consta do Sanatana. E aí vem as várias partes dos Vedas de cada um deles. É uma literatura extensa, que passa uma vida sem a gente acabar de ler isso tudo. Próximo. Não, antes, volta. Depois vem os Upavedas, os textos acessórios dos Vedas, os Vedangas, os textos que estão dentro dos Vedas, junto deles. Aí vem o estudo do sânscrito, as 4 últimas partes são o estudo do sânscrito. Chandas, as métricas, os ritmos, para se fazer corretamente. O Jyotisha, a astrologia, Kalpa, as regras dos rituais. Então, para se executar essas práticas, é preciso conhecer um pouco disso. Qualquer pessoa que queira fazer essas práticas, precisa conhecer um pouco dessas regras dos rituais, um pouco do processo de fazer, para que se faça corretamente. Porque essa é envolve toda uma tecnologia própria. Lidar com a Shakti não é uma coisa simplesmente como se fosse um teatro, como se fosse uma vivência. É lidar com a Shakti, com o poder, com a Devi. Próximo. Bom, aí vem o Atharva Veda como nosso texto principal, próximo. Depois vem os Darshanas, vários sistemas, pode passar isso tudo rapidamente. A filosofia védica inclui 6 Darshanas, 6 sistemas de filosofia diferentes. Onde está a Shuddha Dharma? Em todos eles. A essência de todos eles. Né? Shuddha Dharma está no coração de cada um deles. Aquilo que é eterno, no coração de cada sistema, isso é Shuddha Siddhanta ou Shuddha Dharma Mandalam. Esses são os sistemas. Toda a visão dos Vedas está incluído neles. Na Índia, tradicionalmente próximo. E aí pode ir passando rápido, cada sistema tem suas visões, seus aspectos diferentes. Próximo. O Yoga, que é a experiência direta, Tattva Vidya. Agora vocês veem, a Shuddha Dharma Mandalam se coloca assim: conhecimento, devoção e ação em síntese pelo Yoga. Esse é o nosso lema. Conhecimento, devoção e ação em síntese pelo Yoga. Então, nosso Siddhanta, nossa filosofia, é uma ciência experimental. Ninguém aprende isso do lado de fora. Ninguém é filósofo nisso. Você é o praticante, você é o devoto, você está dentro do sistema ou você não consegue compreendê-lo. Esse sistema só se compreende de dentro, não como quem estuda rato em laboratório, quem está de fora. Nesse sistema você não pode ser isento, ausente.
indiferente. Você tem que estar dentro dele, praticá-lo para entender o que é, porque é uma ciência experimental. Se alguém tentar provar para você o sabor que tem o mel, tem como? A filosofia sobre o sabor do mel. Você põe na boca, experimenta, pronto, prova. Aí você vai saber qual é o sabor. Assim é o yoga. O yoga não é uma filosofia, é experimental. Mas é claro que precisa de um conhecimento para direcionar sua prática. Próximo. Pode passar mais rápido. Purva Mimamsa, que é mais a parte dos rituais, Vedanta, continua. Amanhã, só um minuto, amanhã vocês vão receber um livro, nós esperamos que esteja pronto até amanhã, vocês vão receber um livro que nós publicamos agora, que é inédito, vai chegar para nós todos amanhã, que é uma biografia do Swami Subramaniananda, pré-Shuddharma Mandalam. Ou seja, eu sempre tive muita curiosidade para saber sobre a vida do Swami Subramaniananda, porque é um personagem fundamental na história da Índia. Não é só na Shuddharma Mandalam, na história da Índia, esse homem foi um grande baluarte. Uma pessoa fundamental para se construir a possibilidade de libertar a Índia. Um grande político no sentido real da palavra. E aí, procurando aqui ou ali, encontrei um livro muito interessante, na Índia, super raro, antigo, que se chama Os Heróis do Momento. Era raro até o nosso pessoal encontrar na internet. Agora tudo tem na internet, então acharam. Mas na época que eu encontrei era um livro raro, tudo em papel, difícil de encontrar. Falando sobre os 3 personagens que tiveram um papel fundamental. Foi escrito em 1918. Então pensem, é a perspectiva de quem está em 1918 e quem não é da Shuddharma Mandalam. Sobre 3 pessoas. Mahatma Gandhi, que ninguém falava ainda Mahatma, porque era novinho ainda e estava começando o trabalho dele, totalmente apoiado pelo Subramania. Subramania que fez todo o trabalho de suporte do Gandhi para que ele pudesse fazer o que ele fez. Inclusive aquela viagem prévia que ele fez pela Índia. Quem o incentivou e pagou a viagem foi o Subramania. E aí Subramania disse para um pandit na época, a hierarquia não quer mais que eu execute esse trabalho externo, político. Agora eles puseram isso na mão Mohandas, que é o Gandhi. Meu trabalho agora vai ser orar pelo bem de todos. E aí foi que ele abandonou as atividades externas e foi fazer o trabalho total, assim como ele está ali, como um sannyasi, como um swami, com toda a parafernália própria desse nível, como ele está naquela foto. Esse livro foi tirado essa foto foi tirada do livro. Ali tem as águas do mar atrás, quando a hierarquia o escolheu, vocês sabem, entre tantas e tantas pessoas, a hierarquia o escolheu. Levou até a praia, perto de Madras, em Chennai. Eu tive nesse templo, um templinho em ruínas. Mas eles encontraram uma passagem secreta subterrânea ali, e os Siddhas o iniciaram, e ele passou 3 dias em êxtase. E todo esse conhecimento da Shuddharma ficou infuso nele. Ele era discípulo dos mestres há muitos anos. Mas isso não está descrito nesse livro, isso, porque isso é da Shuddharma, não é de lá. E aí esse livro, então, conta a perspectiva do Gandhi, Tilak, um outro grande, uma pessoa muito importante na Índia, que foi Tilak, e Subramania. E aí nós extraímos, então, a biografia do Subramania só, que é o que nos interessava por essa perspectiva na época, e fizemos a tradução, então tem em inglês e português. Essa biografia, e amanhã então vem o livro com isso para vocês aqui. Então, essa reverência a Subramania, que teve essa condição. E ele, no trabalho que ele fazia, aqui e ali, sempre se referia ao incentivo que ele dava aos vários sistemas. Ele incentivava os Vaishnavas a serem Vaishnavas, Shuddha Vaishnavas. Incentivava os Shaktas a serem Shaktas, Shuddha Shakta. Incentivava todo mundo a fazer suas práticas, a resgatar essa sabedoria. E ele era altamente reverenciado.
Depois, com os conflitos em relação à sociedade teosófica e a aparição de Mitradeva, foi que as pessoas souberam um pouco dele mais politicamente depois. Bom, próximos. Depois os agamas, que são textos em Tamil, um outro idioma tão misterioso quanto o sânscrito, tão antigo quanto ele, que era a tradição principalmente do Pandit Srinivasa Acharya, que é um dos nossos grandes mestres, aquele que foi responsável pela tradução de todos os textos. Ele falava Tamil e ele traduzia os vários textos da tradição Vaishnava. Quando vocês veem o Pandit Srinivasa naquele quadro onde estão os três, Subramania no centro, à esquerda dele o Pandit Srinivasa e à direita dele o Vasudeva Rao. Pandit Srinivasa, com aquelas marcas aqui, ele representa a tradição de Ramanuja, a tradição Visishta Dvaita Vedanta, mas que eles transformavam isso numa coisa Shuddha. Por quê? Eles buscavam o que é eterno. Isso é que ser Shuddha, buscar o eterno nas tradições. Aquilo que é aplicável para todos, que possa trazer soluções para o mundo. O mundo complicado de hoje, trazer soluções. A Shuddha Dharma Mandalam apresenta várias soluções para o mundo moderno, entre elas os samskaras, entre elas tantas coisas de servir ao mundo em todas as formas, cada um de acordo com sua própria capacidade, no seu próprio lugar, no seu próprio tempo. Vê se tem mais algum, por favor. Então, nossa disposição é de abrir a possibilidade de treinar os membros da Shuddha Dharma Mandalam, que autorizados pelos seus Gnanadatas. Isso tem que passar pelos Gnanadatas, sem dúvida, porque eles são os instrutores, os mestres de cada grupo, de cada pessoa. Então, com a autorização deles e o blessing, a bênção deles, então a nossa ideia é criar a possibilidade de termos o treinamento para que as pessoas possam fazer essas práticas nos seus grupos, nos seus ashras, de acordo com a possibilidade de cada um dentro das práticas que realiza, porque isso tem que corresponder ao sadhana, tem que corresponder aos sistemas de práticas e fazer os pujas também, progressivamente. Então é um processo para a vida, não é uma coisa que a pessoa simplesmente pega alguma coisa escrita e sai fazendo igual. Então é preciso treinar e fazer isso. Então nossa disponibilidade, nossa disposição de tornar tudo aquilo que eu coloquei até aqui acessível dentro daquilo que a Shuddha Dharma indica, com os métodos que a Shuddha Dharma indica, com os pré-requisitos que a Shuddha Dharma indica e no treinamento que a Shuddha Dharma indica. Nosso objetivo em abrir esse espaço para que eu pudesse falar aqui para vocês é mostrar essa história, mostrar essas possibilidades, dizer do respaldo que isso tem na história da Shuddha Dharma, na filosofia da Shuddha Dharma, e abrir isso à disposição de todos. E além de tudo isso, uma profunda reverência a todos aqueles que nos antecederam e uma profunda reverência a todos que são atualmente os acharyas da Shuddha Dharma Mandalam, que são os Gnanadatas. Profunda reverência à história de todos, à prática de todos, a maneira com que todos conduzem e a maneira, mesmo aqueles que podem fazer coisas e podem pensar muito diferente de nós, mas respaldado naquilo que a Shuddha Dharma ensina, ela é ampla o suficiente para caber tudo isso. Então, Namastê, muito obrigado. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Namastê.